Hoje eu quero falar com vocês desse quadrinho aqui que eu tô vendo pouca gente comentando na Gibisfera, né? Apesar de que foi um quadrinho que veio com muita pompa, muito hype, porque estava concorrendo a várias premiações, principalmente na França. A Comic Zone trouxe aí, ó, por uma fração de segundos, do Guy Delisle, né? Do Guy Delisle, como costumam pronunciar, porque ele é francês. Saiu na França ano passado, a Comic Zone não perdeu tempo, já trouxe pra cá. E lendo este quadrinho, eu procrastinei um pouco pra ler esse quadrinho, eu entendo porque que ele tinha tanta pompa e porque que ele é tão bom e merece que você leia este quadrinho. O Guy Delisle, né, pra quem não tem familiaridade aí com as obras dele, ele costuma fazer obras jornalístico-biográficas, né? Ele tem ali o Crônicas da Juventude, o Crônicas de Pyongyang, o Crônicas de Jerusalém. Geralmente são cidades, ele acompanha a mulher dele, se eu não me engano a mulher dele trabalha na Cruz Vermelha, algo assim, e aí ele costuma acompanhar ela nessas missões, vai viver nessas cidades por algum tempo, e ele escreve sobre o cotidiano, sobre a vida difícil nessas cidades, né? Que geralmente são cidades que estão em zona de conflito, então ele traz aí esses relatos pra gente, geralmente com esse tom biográfico, ele se colocando como uma pessoa, e aqui é um quadrinho que ele não traz ele como protagonista, ele resolve fazer uma biografia documentária do Edward Muybridge, né, que para muitos é o cara que inventou aí a animação. Quem é esse cara e por que ele merece uma biografia, né? O Edward Muybridge, quando ele tinha 20 anos de idade, aqui é contado no quadrinho, ele sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, começa a trabalhar como livreiro, vendendo livros, e aí escutando alguns zum na rua aqui e outro ali, ele descobre que estão inventando a fotografia, né? As pessoas estão fascinadas pela fotografia, parece uma coisa real, não é um retrato pintado, é a pessoa de fato. Algumas pessoas na época até achavam que as pessoas dentro da fotografia estavam vivas, que podiam ouvir, podiam ver você, né? Que os mortos, depois de mortos, poderiam estar dentro das fotografias observando as vidas ali. Tinha todo esse misticismo e estava fazendo muito sucesso. Então, já no começo da fotografia, o Edward larga a vida de livreiro e ele vai começar a trabalhar com fotografia. Ele é pioneiro, gente, em muitas coisas da fotografia. A gente fala muito aqui do cavalo, e já vou chegar nesse ponto, que ele fotografou o cavalo cavalgando, que os animadores usam até hoje o livro dele como base para as animações, mas ele foi um cara pioneiro em muitas coisas na fotografia. Ele foi o cara que começou a fazer, por exemplo, um dos primeiros que se sabe a fazer fotografias artísticas de ambientes, né? As pessoas tinham muita questão da fotografia do retrato, as pessoas se arrumavam todas ali, tinham que ficar naquela pose durante muito tempo. Ele achava esse trabalho um trabalho chatíssimo, porque o obturador naquela época demorava 15 minutos, 60 minutos para fechar, e a foto, as pessoas tinham que permanecer naquela foto ali, naquela pose, né, por muito tempo para que a foto não saísse borrada, né? E aí ele achava isso muito chato e ele resolveu começar a sair dos Estados Unidos viajando, tirando foto de parques, o Parque Yosemite, né, natureza, animais, né? Ele resolvia tirar essas fotos aqui e as pessoas começaram a ter muito apreço por essas fotografias dele e ele começou a ser muito reconhecido por isso, né? As fotografias eram expostas em museus, em galerias, as pessoas compravam por uma grana alta na época, e aí por conta desse reconhecimento que ele teve, ele encontrou uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos no século XX, que é o Stanford, né? O Stanford, a família dele que inclusive fundou aqui, a gente também vai ver isso no quadrinho, fundou a universidade reconhecidíssima mundial de Stanford lá nos Estados Unidos. Ele naquela época, ele foi o cara que ganhou o contrato de licitação para construir uma ferrovia ligando a costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos, né? Naquela época que o translado de um lado para o outro dos Estados Unidos demorava semanas, quase meses para ser atravessado, com a rodovia permitiu que o comércio, as pessoas navegassem de um lado para o outro, o comércio acontecesse de maneira muito mais rápida, né? Não precisasse fazer a volta aqui da América do Sul, porque ainda nem existia o canal do Panamá naquela época, né? Então foi muito importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos a construção dessa ferrovia. Ele encontrou o Edward Muybridge, ele era também um colecionador de cavalos, ele gostava muito de cavalos de corrida, e ele tinha uma dúvida que naquela época as pessoas não tinham muito entretenimento, não tinha Netflix, né? Não tinha Crunchyroll para assistir anime, as pessoas ficavam debatendo na rua coisas que hoje podem parecer banais, mas naquela época era um grande mistério, era se o cavalo, quando corre, quando cavalga, em algum momento ele tira as 4 patas do chão,
porque ninguém conseguia desenhar um cavalo da maneira correta, né? Tinha muita gente que desenhava o cavalo com as pernas abertas, umas pernas muito estranhas, pulando que nem rã, né? E as pessoas queriam, a motivação do Stanford era, se eu entender a forma como o cavalo corre, eu vou poder treinar os meus cavalos melhor e vamos ganhar mais corridas. Então era tudo movido, apesar de que ele queria todo esse reconhecimento de ter sido o primeiro homem a resolver essa dúvida, ele queria dinheiro no fim das contas, que é o que move aí a economia capitalista, né? Então, ele chama o Muybridge lá, o Muybridge fala inicialmente para ele, ó, impossível, o obturador hoje, depois de muito que ele já trabalhou na fotografia, o obturador hoje que eu tenho mais rápido aqui é 3 segundos e não dá para tirar foto de um cavalo em 3 segundos, né? Eu não consigo provar aqui tempo suficiente. E aí depois desse encontro inicial, ele fica com isso na cabeça, ele começa a desenvolver, né? Então, inclusive, ele é um cara responsável aí por desenvolver a fotografia em si. Ele começa a desenvolver alguns aparatos ali para acelerar o funcionamento da câmera, para o obturador ser mais rápido. E resumindo a história, para não contar todo o quadrinho para vocês, ele, enfim, consegue ali tirar a foto do cavalo cavalgando, né? Eu não quero estragar a surpresa de vocês, porque é muito interessante quando você vai vendo a evolução da fotografia pouco a pouco. O Edward tem uma nova invenção, alguém tem uma outra invenção ali, o Edward vai, pega, aprimora essa invenção, né? E é muito interessante a gente ver isso desenvolvendo, né? O quadrinho tem um progresso muito claro do desenvolvimento tecnológico e ele ainda resulta em outra coisa no final do quadrinho. Esse quadrinho ele foi vendido muito como se fosse a biografia do Edward Muybridge, né? Para mim, ela não é a biografia do Edward, ela é a biografia da fotografia e do cinema, principalmente, tá? Por quê? Porque o Edward, apesar de que a gente vê muita coisa que aconteceu na vida dele, a gente não se aprofunda muito em quem era ele, como é que era ele com os amigos, como é que era ele com a família, né? Como é que era ele nas horas vagas. A gente tá sempre vendo ele na mão com uma câmera. Então é como se fosse um slice of life, praticamente, né? Documentário. Porque o slice of life, geralmente o escolar, por exemplo, a gente sempre vê os estudantes dentro da escola. A gente poucas vezes vê ele fora de casa. Tem, claro, aquele episódio do passeio, das férias de verão, da gincana escolar, mas poucas vezes, não é sempre que acontece. Aqui a gente poucas vezes vê o Edward fora do ambiente da fotografia. Então eu digo muito mais que é uma biografia da evolução tecnológica da fotografia e do surgimento do cinema, o que torna para mim o quadrinho muito mais interessante, né? Essa parte do cavalo, gente, ela acontece exatamente no meio do quadrinho, então tem muita água que vai rolar aqui ainda, que vai desembocar exatamente no surgimento do cinema. O Edward foi responsável de forma indireta pelo surgimento do cinema. Por quê? Porque ele, quando começa a apresentar mundialmente os resultados em forma de palestras que ficam lotadas ao redor do mundo, ele começa a pensar em formas de deixar a palestra dele mais lúdica, mais didática. Ele levava uma cartelinha de fotografia, não sei se eu vou encontrar aqui agora, ele levava uma cartelinha de fotografia para mostrar para as pessoas que o cavalo, de fato, tirava o pé do chão em algum momento, só que as pessoas ficavam, assim não é muito claro, assim, essa aqui é a cartela, assim tá, mas pode ter sido um erro da foto, eu não tô conseguindo ver o movimento, eu não consigo entender que horas que ele tira estes pés do chão. Então ele começa a tentar animar de alguma forma essas fotos. Ele percebe que se ele coloca as 12 fotos, né, e faz aquela passada que a gente costuma fazer aqui no quadrinho, né? Se ele faz isso aqui, ele começa a ver as 12 fotos se movimentando, ele começa a desenvolver alguns aparatos que vão transformar essa imagem, né, em movimento. Ele percebe que se ele repete a imagem, se ele deixa mais rápido, mais tempo, vai parecer num filme, e algumas pessoas começam a desenvolver filmes a partir disso. E aí os irmãos Lumière, lá no final do quadrinho, têm contato com alguns desses aparatos que ele desenvolveu, e aí acabam desenvolvendo o cinema que a gente conhece hoje, no que se torna o cinema que a gente conhece hoje. Tem muita personalidade aqui, tem o próprio acho que é o Thomas Edison, que é aquele cara que tem 1 milhão de patentes, né? A gente vê ele aqui como um grande canalha. A gente tem os irmãos Lumière que aparece aqui, o próprio fundador de Stanford. Tem muita gente, tem muitos pesquisadores, tem muita gente envolvida aqui que não estão presos à biografia do Edward Muybridge, por exemplo. Eles estão presos à história intrínseca da fotografia. Então, quando você percebe que esse quadrinho fala sobre fotografia, sobre um desenvolvimento histórico, tecnológico, eu acho que para mim ele se torna um quadrinho muito mais interessante do que uma biografia de um cara que eu nunca tinha ouvido falar e que eu pouco me interessava. Mas agora, sabendo que este quadrinho aqui é sobre fotografia, eu já indiquei para uma porrada de gente, para amigos que trabalham com fotografia, com cinema também, e falo para eles, ó, se você gosta de cinema, você tem que saber quem foi que criou de fato o cinema, que para mim, a partir de hoje, o grande pai do cinema é esse cara aqui, Edward Muybridge.
Algumas escolhas narrativas que eu gostei bastante aqui, o trabalho de arte do Guy Delisle, ele é uma arte simplificada, são traços simples, não é nada muito rebuscado, aquele cheio de rachuras, né? Ele trabalha aqui com tons de sépia, né? E eu acho que é uma decisão muito acertada de cores, inclusive, porque mostra muito o surgimento da própria fotografia em si, que era preto e branco, passou para sépia, passou para aquelas cores mais lavadas, e aí sim a gente teve a fotografia colorida. Então, a própria colorização do quadrinho presta uma homenagem aí à evolução, né, das cores na fotografia em si. Alguns poucos momentos ele usa alguns amarelos para destacar uma luz aqui e outra ali. Traz muitas fotografias reais aqui do acervo do Edward Muybridge. Então, depois do momento que ele tira a foto do cavalo, ele começa a tirar foto de pessoas, de outros animais, de pássaro voando. Essas fotografias estão todas aqui. Algumas fotografias que foram importantes para o desenvolvimento tecnológico da fotografia em si, como a primeira foto de um ser humano, a primeira foto de um animal, estão aqui também documentadas. Então, é um baita livro histórico, um documento histórico, um documentário, como eu comentei para vocês. Não é um livro aqui falando de arte, que vai te fazer olhar e falar assim, nossa, que arte, preciso ler, como os do Jorge Bess, por exemplo. É um livro de história, vale muito a pena ler, vai te deixar uma pessoa mais culta, vai te agregar um assunto aí para você jogar na roda de conversa com seus amigos. É um quadrinho excepcional, gente, eu espero que mais gente leia, que mais gente fale, porque tá passando batido aí por conta de quê? Porque é uma biografia, porque a arte é simples demais, a história é muito rica e vale muito a pena ser lida por vocês. Espero que vocês me deem esse voto de confiança, leiam esse quadrinho aí e depois me agradeçam e também falem para mais gente. Leiam, esse quadrinho é excepcional e merece todo o sucesso do mundo. Baita acerto da Comic Zone. Por hoje é só. Eu te vejo muito em breve e até a próxima e tchau, tchau.